Fala, galera! Tô arrumando aqui, o negócio tá meio bagunçado. Então, deixa eu organizar aqui. Ok. Deixa eu voltar o nosso slide. Galerinha tá entrando. Bom, paramos aqui, né? Paramos aqui só explicando para vocês a ditadura militar teve 5 presidentes, né? 5 presidentes. Nenhum foi eleito diretamente. Todos eles ou foram eleitos indiretamente ou foram nomeados presidentes, que é o caso do Castelo Branco. Castelo Branco nem eleito indiretamente ele foi. Ele foi nomeado pelo Comando Supremo Revolucionário, ou seja, ele foi nomeado pelos membros do Exército, presidente provisório do Brasil. Como eu disse para vocês no primeiro horário, deveria governar apenas 6 meses nessa transição que eles chamavam de intervenção militar. Eliminar a ameaça comunista e convocar novas eleições, devolver ao Brasil a nossa democracia. Porém, o seu próprio mandato foi prorrogado por mais 2 anos. Castelo Branco, Sorbonne, líder do grupo castelista, da ESG, dos intelectuais dentro do Exército Brasileiro, Castelo Branco ficou no governo de 64 a 67, criando vários atos institucionais, AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4. Apenas o AI-5, o ato institucional de número 5, esse sim foi criado pelo Linha Dura, Costa e Silva, e muito utilizado pelo também Linha Dura, Emílio Garrastazu Médici. Castelo Branco assume o governo brasileiro em um período de enorme crise econômica. Inflação, desvalorização monetária, desemprego. O Brasil vivia sérios problemas econômicos quando, então, Castelo Branco assume a presidência. A primeira coisa que ele faz foi criar, então, o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. O PAEG era um plano econômico do governo, tal como o plano de metas, criado pelo JK. Porém, visava cortar os gastos públicos, promover demissões de funcionários públicos, arrochar o salário mínimo, ou seja, fazer o povo sentir, fazer o povo sentir esse arrocho salarial. A ideia do Castelo Branco era recuperar a economia brasileira, mas fazendo o povo sentir a inflação, a crise econômica, o arrocho salarial, o desemprego, a desigualdade social. Se teve um período na história brasileira que a desigualdade aumentou radicalmente, foi durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, a desigualdade, a concentração de terras em território brasileiro foi exorbitante. Exorbitante. Economicamente, nossa dívida externa aumentava cada vez mais. E o Brasil se tornava um país cada vez mais dependente dos Estados Unidos. Tanto é que o nosso ministro das Relações Exteriores, tinha uma frase típica. Juracy Magalhães dizia o seguinte: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Repito, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Olha o discurso. Como assim? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Olha que absurdo. Nossa moeda estava desvalorizada, nossa economia estava em colapso, nossa dívida externa estava cada vez maior, muito desemprego, muita desigualdade, muita inflação. Ele decretou o fim da lei de estabilidade que deixava o preço dos alimentos estáveis durante o ano para que o pobre, para que a população mais carente tivesse acesso a esses alimentos. E ele me diz: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, demonstrando total dependência brasileira da economia norte-americana, demonstrando o quanto éramos
dependente dos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos dominava nossa economia, nossa política, o quanto os Estados Unidos tinham influência dentro do governo militar brasileiro. Para piorar a situação, em julho de 64, os militares promoveram um golpe no dia 1 de abril de 64. Em julho de 64, ele prorroga o seu mandato, que deveria durar 6 meses. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, no máximo outubro ele deveria, então, convocar eleições. Mas o mandato dele é prorrogado até 67, março de 1967. Quase 2 anos. E aí eu te pergunto, era apenas uma intervenção? Ou estavam preparando a implantação dessa ditadura? O problema é que, inicialmente, a igreja, as classes conservadoras, a UDN, o PSD, inicialmente, eles apoiavam o governo militar. Repito, eles apoiavam o governo militar. Porém, com o tempo, deixaram de apoiar o governo militar, deixaram de apoiar os militares. E a ditadura militar começa a ficar impopular ainda no governo de Castelo Branco. A Igreja Católica, que tinha apoiado a intervenção, passa a ser contra ao governo que foi prorrogado por mais 2 anos. A elite industrial, a burguesia comercial, a elite agrária, que inicialmente apoiavam, agora eram contra. E o governo militar passa a se tornar um governo impopular. E aí eles começam a perder as eleições nos estados. Peraí, Calef, não entendi. Eleições presidenciais, eleições indiretas. Eleições estaduais continuavam sendo eleições diretas. E em 64 tivemos eleições, na verdade, preparação para as eleições, ela acontece no começo de 65, e eles perderam vários estados, inclusive São Paulo, que era um dos estados mais importantes para a economia brasileira. Os militares perderam vários estados. É aí que Castelo Branco e o Exército, o Comando Supremo Revolucionário, decide fazer o AI-2. A perca dos estados faz com que eles decidam promover o AI-2. O ato institucional de número 2. Esse é o mais simples, é o mais fácil. AI-2, 2. Bipartidarismo, 2 partidos. A principal característica do AI-2 foi a extinção dos antigos partidos políticos, repito, a extinção dos antigos partidos políticos e a criação dos novos partidos políticos. De 2 partidos políticos especificamente. Repito, a extinção dos antigos partidos políticos PSD, PTB, UDN e os demais partidos, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, eles são extintos e são criados apenas 2 partidos. O Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido dos militares, era o partido do governo militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição. Melhor, uma suposta oposição. No Brasil, não tivemos oposição à ditadura militar. Até porque qualquer opositor à ditadura militar era perseguido, era preso e era torturado. Principalmente nos governos linha dura. Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici. Então, os partidos foram extintos, 2 partidos foram criados, Arena e MDB.
O Arena era o partido que elegia todos os deputados, governadores, prefeitos e senadores. E o MDB era uma suposta oposição. Para vocês entenderem um pouco melhor. Interessante que eu tenho essa aula, eu preparei essa aula já há algum tempo, né? Esses slides já há algum tempo. E essa imagem que vocês estão vendo do lado direito dos partidos e embaixo escrito finados, essa imagem encontrei no Google, né? Encontrei facilmente no Google. E agora, recentemente, essa imagem, não sei, 3, 4, 5 anos, essa imagem foi utilizada na prova do Enem. Aqui mostra a extinção, o dia de finado dos partidos políticos. Os partidos sendo mortos. E a criação de apenas 2 partidos, o MDB e o Arena. E aí mostra um gráfico. Quem do MDB, de qual era a origem dos membros do MDB, né? Olha lá, MDB, PSD, a maioria foi para o Arena. UDN, 91% foi para o Arena. Os únicos que foram para o MDB, mas sofriam perseguições, eram os membros do PTB, partido do João Goulart. E olha que ainda 31% dos membros do PTB foram para o Arena. Significa que a maior parte dos políticos brasileiros foram para o Arena, que era o partido controlado pelos militares. E a oposição, ela era uma oposição bem velada, ela quase que não existia. Até porque qualquer opositor era preso, era caçado, era perseguido, muitos eram até torturados. Até aqui tudo bem? Tranquilo, queridos? Bom, em fevereiro de 66, já há quase 2 anos no poder, né, Castelo Branco já há quase 2 anos no poder, em fevereiro de 66, foi criado o AI3, o Ato Institucional de número 3, que determinava eleições indiretas nos estados e nomeação de prefeitos em cidades estratégicas. Repito, eleições indiretas nos estados e nomeação de prefeitos em cidades estratégicas. Aí, nesse momento, foi criada uma frente ampla de oposição aos militares, composta por 3 caras, JK, João Goulart, que estava no exílio, e Carlos Lacerda, antigo membro da UDN, que inicialmente apoiou a intervenção. JK, João Goulart e Carlos Lacerda, por incrível que pareça, antagônicos, se uniram em uma frente ampla para tentar derrubar o governo militar em 66, logo após a criação do Ato Institucional de número 3. Porém, sem sucesso, JK fugiu para os Estados Unidos, para o exílio, Carlos Lacerda também, João Goulart já estava vivendo no Uruguai e depois, posteriormente, acabou indo também para a Argentina, para o exílio na Argentina, onde ele morreu misteriosamente. A Frente Ampla fracassou, mas possibilitou a criação do AI4. AI4, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que iria elaborar uma nova Constituição. AI4, convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que iria elaborar uma nova Constituição. Eu vou parar aqui rapidinho para ver o chat, porque alguém falou comigo. Então, eu vou parar aqui rapidinho, porque eu quero ver o chat. Certo? E... Peraí que eu... Não, tá tudo tranquilo, né? O Israel só falou que estava tudo tranquilo. Então, voltando. Gente, fala comigo aqui no chat. Prepara já aí para escrever no chat. Prepara. Vou fazer umas perguntas bem rápidas, dinâmicas. E prepara aí, vai. Vou repetir, Rian, segura só um pouquinho. Qual a principal característica do AI1? Rápido. Principal característica do AI1, rápido. Sem olhar, rápido. Eleições indiretas para presidente. Certo? Certo? Vamos rápido. Então, AI1, eleições indiretas para presidente. AI2, vai, manda para mim. AI2, bipartidarismo, rápido, muito bem, bipartidarismo, criação do Arena e do MDB. AI3, vai, manda para mim. Sem olhar, rápido, dinâmico.
Pressão, sem olhar. Aí 3. Eleições indiretas para governadores e nomeação de prefeitos em cidades estratégicas. Ou seja, em cidades grandes, tipo Goiânia, Aparecida, Anápolis, os militares nomeavam os prefeitos de cidades grandes e importantes, cidades estratégicas. Ok? E aí 4. Esse eu dou para vocês. Convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaboração de uma nova Constituição. Sacou? Sacou? Esse é o AI4. Convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Que seria a Constituição de 1967. A Constituição de 1967, a Constituição da ditadura militar. A Constituição de 67, primeiro, determinava um executivo forte, ou seja, o presidente com poderes políticos centralizados. Segundo, todas as emendas constitucionais, ou seja, leis acrescentadas na Constituição, emendas, é um conjunto de leis que serão acrescentadas na Constituição. Todas as emendas constitucionais ou atos institucionais estavam a cargo do presidente e não do Congresso Nacional. Sabe quem cria emendas constitucionais? Pode ser até o presidente, mas tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Aqui era de exclusivo função do presidente do Brasil. Virou? A incorporação do AI1, AI2, AI3 e AI4 na Constituição. Na verdade, o AI4 era a Constituição. Então, a incorporação do AI1, AI2 e AI3 na Constituição. Ou seja, eleições indiretas para presidente, eleições indiretas para governador, nomeação de prefeitos em cidades estratégicas, bipartidarismo, foram inseridos na Constituição de 67. Mas de tudo dentro da Constituição, o pior não foi isso. O pior é que essa Constituição foi promulgada. Ela é considerada uma Constituição promulgada. Porque ela foi supostamente debatida e democratizada pelos deputados e senadores que apoiavam a ditadura militar. Ela foi considerada uma Constituição promulgada. Nós sabemos que não foi promulgada, mas legalmente ela foi considerada promulgada. Porque ela foi debatida e democratizada, entre aspas, por uma Assembleia Nacional Constituinte escolhida pelos militares. Eram deputados e senadores escolhidos pelos militares, muitos deles apoiadores ou até militares. Ela foi promulgada. E o pior, a criação do LSN. O que seria o LSN, Calef? A Lei de Segurança Nacional. E o que seria a Lei de Segurança Nacional? A Lei de Segurança Nacional determinava a prisão de qualquer um que fosse considerado subversivo no Brasil. Vou repetir. A Lei de Segurança Nacional decretava a prisão de qualquer um que fosse considerado subversivo no Brasil. Ou seja, traidor da pátria, ou seja, comunista, contra o governo militar. A Constituição permitia prender qualquer um que os militares considerassem contra o governo. Aí eu te pergunto, existia democracia? Só que eles estavam enganando a população de todas as formas. O presidente Médici, na década de 70, se eu não me engano, em 1970 ou 71, ele foi no Congresso da ONU, em Paris, na França. E aí, na época, o presidente Charles de Gaulle, da França, né, francês, ele falou assim, mas o seu país é uma ditadura militar. O Médici falou assim, ditadura? Não. No meu país não existe ditadura. No meu país existe uma democracia. Lá nós temos 2 partidos. Lá nós temos eleições. Só que tinha 2 partidos, apenas um governava. Lá tinha eleições, porém todas indiretas. Nomeavam prefeitos, caçavam mandatos de deputados e senadores que eram considerados subversivos. Só que eles enganavam
através das eleições indiretas, através do bipartidarismo, como se no Brasil fosse uma democracia. Acreditem, não era uma democracia, era uma ditadura onde pessoas eram presas, torturadas, assassinadas, principalmente no governo de Emílio Garrastazu Médici. Ok? Então, aí com a elaboração da nova Constituição, a Constituição da ditadura militar, aonde centralizava todo o poder político nas mãos do presidente, dava ao presidente autonomia para criar emendas, incorporava os atos adicionais na Constituição. Ela foi promulgada, entre aspas, criticamente nós sabemos que ela não foi promulgada, porque todos os deputados e senadores que comporam a Assembleia Nacional Constituinte eram aliados dos militares, e o pior, foi criada a Lei de Segurança Nacional, que permitia os militares prender qualquer um que fosse considerado subversivo. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Você percebe que existe algumas características totalmente fascistas. Apesar que ainda não era uma ditadura ou um governo fascista, mas existia muitas características fascistas aqui, ok? Essa acusação era direta, sem poder se defender, sem poder se defender. Sem poder se defender. Inclusive, as pessoas ficavam desaparecidas na prisão. Durante o governo do Médici foi criado dois órgãos, o DOI-CODE e o DOPS, que eram departamentos que prendiam e torturavam. Eles falavam interrogavam, né? Mas durante o processo de interrogação existia tortura, choques, afogamentos e tudo mais, ok? Show de bola? Bom, o mandato dele acaba em 67, logo após ele promulgar, entre aspas, a Constituição, e aí vai ser eleito indiretamente Costa e Silva. Costa e Silva era linha dura, foi eleito indiretamente em 67, deveria governar 5 anos, então 67, 68, 69, 70 e 71. Porém, acabou tendo um AVC e faleceu em 69. A gente vai chegar nesse ponto, eu vou até colocar eu vou até o governo dele aqui hoje, tá? Eu vou colocar aqui, inclusive, o laudo médico dele. Durante o governo do Costa e Silva, que era linha dura, nós teríamos muitas manifestações populares no Brasil. É o período que a população brasileira fala assim, não, peraí, não foi isso que eu pedi. Os militares prometiam uma intervenção, implantaram uma ditadura. Repito, os militares prometiam uma intervenção, implantaram uma ditadura. Então, vai ser no governo do Costa e Silva que nós teremos inúmeras manifestações populares pelo país. Protestos, greves, passeatas. Nós teremos protestos estudantis, porque eles queriam melhores condições do restaurante universitário. Passeata dos 100 mil na cidade do Rio de Janeiro. Greves no ABC Paulista, principalmente em Osasco. Contagem em Minas Gerais. Nós teremos muitos protestos e manifestações. Porém, como ele era linha dura, ele também vai oprimir violentamente essas manifestações. Violentamente. Aqui algumas imagens, ó. No protesto, no confronto entre o movimento estudantil e o exército, o estudante Edson Luiz, no seu lado esquerdo aí da tela, o estudante Edson Luiz acabou morrendo. E aí ele foi velado, a missa do seu 7º dia também foi na cidade ali do Rio de Janeiro, ele foi velado na igreja da Candelária. Durante a missa do 7º dia, foi uma pancadaria generalizada em frente à igreja, porque existia ali, estavam milhares de estudantes em frente à igreja, dentro e em frente da igreja, quando a cavalaria chegou. Detalhe, o estudante Edson Luiz tinha apenas 17 anos quando levou um tiro de um militar do Exército Brasileiro, em um confronto entre estudantes e militares. Então, governo do Costa e Silva, nós tivemos muitos protestos, muitas manifestações populares, muitas greves, porém uma repressão também muito violenta, porque era do perfil do presidente Costa e Silva a repressão.
Aqui, ó, imagens da greve de Contagem em Minas Gerais. Do seu lado direito, da passeata dos 100 mil na cidade do Rio de Janeiro. Aqui no seu lado esquerdo, abaixo, a pichação em Brasília, né, famosa, que tem em todos os livros de história, né, do movimento estudantil, abaixo a ditadura, ou seja, o fim da ditadura militar brasileira. Então, nesse momento, nós teremos muitas manifestações, porém uma repressão muito violenta. Aqui eu coloquei para vocês, né, Ziraldo era genial, né, brilhante, mas brilhante mesmo. E o Ziraldo, ele fez muitas críticas em relação à ditadura militar através das suas charges, né? Aqui mostra um militar chegando no professor e perguntando, cadê os seus alunos? O professor aponta, o militar vai em direção aos alunos e diz, o ministro quer dialogar com você. Só que ele dá uma pancada no aluno. Interrompemos o programa para um aviso da Secretaria de Segurança. Pede-se às pessoas que evitem o centro da cidade, no Rio de Janeiro, onde o governo está travando um diálogo, pancadaria, com os estudantes. E aí mostra a capa da revista Veja. Mostra a capa da revista Veja. Todos presos. Assim acabou o congresso da ex-ONU. Olha a revista Veja, divulgando e apoiando a ditadura militar, como se o congresso da União Nacional dos Estudantes, tivesse acabado, que essa instituição tinha acabado e os estudantes estavam presos. E, de fato, você tem um caminhão aí do Exército com os estudantes todos presos. Nesse período, nós temos, então, o início dos anos, conhecido como os anos de chumbo, de tortura, de prisões, de conflitos. A população arrependida pelo apoio dado aos militares nessa suposta intervenção. E agora a população reagindo, principalmente as camadas populares. Professor, por isso alguns livros tratam anos de chumbo devido à repressão, devido às prisões, devido à tortura, devido às mortes, os desaparecimentos. É justamente o governo do Costa e Silva e do Médici. O governo Costa e Silva e Médici são os governos que nós conhecemos como anos de chumbo. Show de bola? Tranquilo até agora? Professor, qual a diferença de opressão e repressão? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Você oprime, você reprime os protestos, as manifestações, é a mesma coisa. Opressão e repressão é quando você está opressão, oprimindo um protesto, repressão, reprimindo um protesto. É o mesmo significado, ok? Show de bola? Em 68, devido às propagações das manifestações populares, em 68 nós temos a criação do AI-5, do Ato Institucional de número 5. AI-5. O AI-5, esse foi o pior de todos os atos institucionais, porque ele tirava o direito de defesa do cidadão brasileiro. Ele determinava o fim do habeas corpus. No Brasil, atualmente, todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. E temos direito à defesa. Democracias são assim. Você não pode simplesmente ser previamente culpado, acusado e culpado e condenado. O AI-5 determinava o fim do habeas corpus, dos direitos individuais de cada cidadão. E o AI-5 determinava que todo cidadão era culpado até que se prove o contrário. Principalmente aqueles que os militares consideravam subversivos. Eram culpados até que se prove o contrário. E aí começam as prisões. O AI-5 foi o maior instrumento criado durante a ditadura militar para que os ditadores prendessem e torturassem seus opositores. Pior instrumento. Permitia prisões sem direito à defesa, possibilitava as torturas, não permitia, mas possibilitava as torturas, permitia a criação de órgãos
como o doicode ou DOPS, que vai prender e torturar, só que eles não falavam torturar, interrogar os subversivos. É como se fosse o macartismo, só que agora brasileiro. Não sei se vocês já estudaram na geografia o macartismo estadunidense, né? Guerra total contra o comunismo nos Estados Unidos. É como se fosse o macartismo brasileiro. A Lei de Segurança Nacional, na Constituição de 67, e agora o AI-5, o ato institucional de número 5. Chega a ser absurdo o quanto pessoas inocentes foram presas, foram torturadas. Eu tive um professor aqui em Goiânia, talvez vocês conheçam, né? O professor Pantaleão me deu aula no Colégio Cultura e Cooperativismo, depois também tive aula com ele no Bandeirantes, né, na T2. O professor Pantaleão era uma referência na época que eu fazia ensino médio, né? Há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. O professor Pantaleão uma vez fez um testemunho que eu fiquei, assim, durante a aula, que eu fiquei chocado, né? Ele foi preso e foi torturado durante a ditadura militar, levou choque, né? Fora as torturas emocionais que também aconteciam, né? Prendi sua esposa, prendi seus filhos, estou torturando sua esposa, todo tipo de tortura que você pensar, afogamento, né? Aconteceu a partir da criação do AI-5, do ato institucional de número 5. Esse foi o pior de todos eles. Mas vem cá. Só assim vocês não vão esquecer, e caso caia no vestibular, caso caia no Enem, vocês vão acertar. Ditadura militar, nem preciso falar, né? Um dos conteúdos mais recorrentes das provas de vestibular, ok? Então vem cá, vem comigo, vem comigo. Vai lá, prepara o seu chat aí, prepara. Prepara o seu chat. AI-1, principal característica, manda para mim. AI-1, principal característica, manda. Sem olhar no seu caderno, sem olhar no seu material, rápido. AI-1, eleições indiretas para presidente. Perfeito, perfeito. AI-2, bipartidarismo, fim dos partidos políticos, criação do Arena e do MDB. AI-3, manda ver. Eleições indiretas para governador e nomeação de prefeitos em cidades estratégicas, ou seja, cidades importantes, cidades grandes. AI-4. Fala comigo, AI-4. Convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e elaboração de uma nova Constituição. AI-5. AI-5, qual a principal característica do AI-5? Qual a principal característica do AI-5? Fim do habeas corpus. Repressão legalizada. Repressão legalizada. Você é culpado até que se prove o contrário. Prisões dos subversivos. Ou seja, dos opositores ao governo militar. Você sabe o que é o mais interessante? O mais interessante é que é nesse momento que as guerrilhas são formadas no Brasil. E o Brasil vai ter dois tipos de guerrilhas. É nesse momento, após a criação do AI-5, de todos os principais atos institucionais, nós tivemos mais de 13 atos institucionais, mas os 5 primeiros foram os mais famosos e mais importantes. É nesse momento que são formadas as guerrilhas. No Brasil, nós tivemos dois tipos de guerrilha. A guerrilha urbana. A guerrilha urbana era a guerrilha que assaltava bancos e sequestrava embaixadores. Assaltava banco para comprar armas e sequestrava embaixadores para trocar por prisioneiros políticos, que eram aqueles supostos opositores do governo. E a guerrilha rural, que era a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia, no sul do Pará, a guerrilha do Araguaia era uma guerrilha maoísta, né? Uma guerrilha com táticas ruralistas. Inclusive, alguns dos líderes da guerrilha do Araguaia passaram por treinamento em Cuba. A guerrilha do Araguaia era uma tentativa de derrubar o governo militar brasileiro através de uma guerrilha rural na região do rio Araguaia, no sul do Pará. Os dois tipos de guerrilha no Brasil, seja rural ou urbano, foram criados aqui no governo do Costa e Silva, porém reprimidos no governo de Emílio Garrastazu Médici.
Aqui a foto do embaixador norte-americano que foi sequestrado e eles trocaram por prisioneiros políticos que depois foram para o exílio em Cuba, né? E aqui os prisioneiros que foram libertados em troca do embaixador alemão, que depois foram para o México, foram para o exílio no México. Então a estratégia da guerrilha urbana ou era roubar bancos para comprar armas, para continuar o movimento guerrilheiro, ou sequestrar embaixadores para trocar por políticos, por prisioneiros políticos. Então, essas guerrilhas foram criadas aqui no governo do Costa e Silva, porém, Costa e Silva teve um AVC em 69, logo depois faleceu. Seu vice-presidente, Pedro Aleixo, deveria assumir o governo, porém foi impedido de assumir o governo. Era o Pedro Aleixo que deveria assumir o governo, porém foi impedido de assumir o governo. E aí o Comando Supremo Revolucionário, ou seja, o Exército, vai nomear como novo presidente do Brasil Emílio Garrastazu Médici. Do seu lado direito, o boletim médico, né? E, inclusive, o afastamento do presidente Costa e Silva. E do seu lado esquerdo, já com a faixa presidencial, é o primeiro lá com a faixa presidencial, Emílio Garrastazu Médici, que vai assumir o governo em 69, logo após a morte de Costa e Silva. E isso é o mais interessante. Está vendo que é uma ditadura? Pedro Aleixo não pôde assumir a presidência. Caleb, por que Pedro Aleixo não pôde assumir a presidência? Porque ele era civil. Era uma ditadura civil-militar, ele era civil, ele não pôde assumir a presidência. E aí, o Médici vai assumir a presidência do Brasil, dando início ao pior período da ditadura militar brasileira, ok? Bom, pessoal, a partir de semana que vem, esse conteúdo vai ser inserido nas aulas à tarde. A gente vai poder finalizar nas aulas à tarde, né? E aí a gente vai estar trabalhando com toda a galera da maratona também nas aulas à tarde. Eu paro por aqui, falta apenas um minutinho, né? Eu paro por aqui e aí nas aulas à tarde a gente continua a partir de Emílio Garrastazu Médici. Ok? Perfeito? Show de bola? Belezinha? Uma boa semana para vocês. Beijos, fiquem com Deus. Até semana que vem.